Imagina, imagina. Então, estudei, estava falando do meu currículo, né? Você falou minha bio no início, deixa eu falar meu currículo agora. Então, começou ali na Jardim da Infância Patinho Feio, que ficava em Madureira. Nessa época eu morava em Oswaldo Cruz. Aí eu fui expulso desse Jardim da Infância. Não era um rapaz, não era uma criança muito quietinha, entendeu? Eu fui convidado, né? Foi o primeiro convite para eu me retirar que eu recebi na vida. E aí minha mãe me tirou dali, quer dizer, me tirou. Teve que me tirar dali. E aí eu fui estudei no antigo internato, não, é externato São Judas Tadeu, que virou Santa Mônica, também lá em Bento Ribeiro. Depois a gente se mudou para o bairro Jabu, eu tinha acho que 6, 7 anos de idade, e comecei a estudar na Escola Municipal Jorge Jabu. Depois eu fui para a Escola Municipal Abraão Jabu, onde eu fui até a 8ª série. Saí, fui para o Colégio Martins, depois fui para o Colégio Naval, de onde eu também fui convidado a me retirar no final do segundo ano. Gente. Fui gentilmente convidado a não renovar a minha matrícula para o 3º ano. Problema disciplinar? Era comportamento ruim? Olha, se era ruim ou bom, aí é uma questão de ponto de vista. Mas eles não estavam curtindo. Era apropriado para o meio militar, digamos assim. Eu sempre fui um cara muito criativo e questionador. Então, eu sou um cara que questionava. Então, como um cara criativo e questionador, você foi militar também, e foi da Brigada Paraquedista, digamos assim, que é uma ala mais vibradora, digamos assim, das Forças Armadas. Você precisa... essas duas características não se encaixam muito com esse formato. Eu não estou nem falando isso como crítica, porque eu acho que quem tem... você ter centenas de milhares de homens com uma arma na mão, eles precisam saber obedecer a ordens, muito mais do que questionar. Com certeza. Então, o militarismo tem essa característica e o problema era eu. Eu é que não tenho, nunca tive essa característica, então acho até que a Marinha me fez um grande favor em me ajudar a orientar, a me dar essa orientação vocacional, assim, você não presta para isso, então por favor vá procurar outra coisa. Mas você sabe que eu estudei em colégio militar, né? Meu pai é militar, no Rio não, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Manaus depois. Meu pai é militar, minha família inteira é de militares, e aí depois que eu saí, o pessoal fala, você vai seguir a carreira militar, fazer uma faculdade e ser militar? Eu falo, não, eu não sirvo para isso, gente. Eu sou também meio... acho que muito rebelde. Eu não sei, para muita ordem. Das Forças Armadas são hierarquia e disciplina. Disciplina. E a Malu é disciplinada, mas ela não gosta muito dessa questão de hierarquia. A não ser que ela seja o topo da hierarquia. Ela não seria de cara, né? Mas eu acho que quando a gente é mais imaturo é mais difícil ainda. Pode aumentar o ar um pouquinho? Mas... Não. Então, esse ponto foi interessante. A Marinha acertou ao te dispensar, tendo em vista que você conseguiu gerar muito mais valor fora do que dentro. Sim, não, sem dúvida. Imagina, eu falo da Marinha com muito carinho. A minha experiência na Marinha, acho que a minha experiência mais importante com a Marinha foi a experiência de entrar na Marinha. Entrar na Marinha, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque a prova do Colégio Naval, você fez a MAN, não foi? Eu fiz para a SpaceX e depois vai para a MAN. Fez a SpaceX no 3º ano direto ou no 1º? Fiz, aí era no 3º, fazia no 2º para fazer o 3º. Você já é bem mais jovem que eu, né? Antigamente não tinha essa entrada no 3º. Então você fez a prova da SpaceX. Em 1987, que foi o último concurso que eu fiz, eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova difícil pra caramba. Uma prova que era equiparada, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME e do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Não bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente não pode mudar esse fato, não pode mudar essa realidade, por mais que isso possa ofender a qualquer pessoa. É muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior. E eu era um bom aluno na escola pública, então eu, como um adolescente de 13 anos de idade, na 8ª série, que era o meu caso, e que só tinha conhecido aquilo na minha vida, aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida, eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno.
Quando eu fui para o Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade. E quando eu, bom, beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso. Estava completamente equivocado. Não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série. Porque, cara, era muito acima. Era um referencial muito acima do que eu estava acostumado. Então, ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí me caiu a real. Qual era a real? Pô, meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. Eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. Concordo. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante para a gente evoluir. Só que muitos, ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimizado dentro dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou de sei lá o quê, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. E aí, é por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. 2, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma. Cara, eu vou lutar, eu vou batalhar para poder tirar essa defasagem. Isso significava 2 coisas. Minha mãe dá um salário inteiro de professora dela para pagar aquela escola. Porque eu fiz o primeiro ano e não passei. E aí eu pedi para os meus pais fazer mais um ano num curso preparatório, ou seja, eu deixei de ir para o ensino médio, ou seja, eu parei a minha progressão. Parou a escola naquele momento e fez só o curso. Eu parei só para fazer o curso, para me preparar, ou seja, eu coloquei em risco a minha única coisa que eu tinha de patrimônio na vida, que era meu currículo escolar, que se repetir de ano é uma desgraça, né? Sim. É horrível, né? Quem já repetiu, eu nunca repeti de ano, assim, tecnicamente falando, porque eu sempre passei, mesmo nessa 8ª série, com dificuldade, mas aqui eu repeti de ano, por livre espontânea vontade. Eu quis parar ali e me preparar para fazer a prova. Minha mãe topou, meu pai topou, minha mãe deu o salário inteiro. Então significava, em primeiro lugar, ela dá o salário inteiro, e segundo, eu ficar 4 horas no trânsito, porque do Jabu para Madureira, é longe pra caramba, de manhã, 7 horas da manhã, um trânsito infernal, ônibus lotados. Eu entrava com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus lotado, cruzava várias favelas do Rio de Janeiro até chegar em Madureira, via assalto, via assédio, via briga, tudo que não presta dentro do ônibus, lotado de gente. Em grande parte do trajeto eram 8 pessoas por metro quadrado, você fica ali imprensado. É um sofrimento absurdo. Naquele tipo de motorista do Rio de Janeiro, né? Só quem anda no ônibus do Rio sabe. Só quem anda no Rio de Janeiro loucura, sabe. porque eles, pra quem não sabe, eles passam em cima de tudo. Doideira. Mas o bom é que você nem sente, tá tudo amortecido. Se você bota a mão pra cima, você nem baixa mais a mão. Não tem mais espaço para baixar. É verdade. E aí, ou seja, isso significava eu passar o ano inteiro com 4 horas de trânsito por dia, não dava para estudar nessas 4 horas, você estava imprensado. Você entendeu? Não tinha como ouvir um podcast, porque não existia nem celular nessa época. Verdade. Ou seja, eram 4 horas improdutivas de sofrimento até você chegar na escola. Quando chegava lá na escola, eu tinha que, cara, ralar para tirar a diferença. Aí o segundo ano que eu fui fazer, cara, estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. Aí olha que eu tinha ralado um pouquinho para estudar, para conseguir passar no ano anterior, mas assim, eu estudei muito. E chegou no final do ano, eu não passei de novo. Olha, não passou na segunda vez. Não passei na segunda vez. Eu não passei de novo. Chegou o final do ano lá, cara, fui fazer a prova e não passei. Teve lá uma matéria que eu não fui bem, me dediquei muito à matemática, porque era mais difícil. E aí, português, eu não passei. E aí, foi aquela frustração. Era um ano inteiro. Agora, só no outro ano era a prova de novo. E aí, eu não passei. Agora, no primeiro ano, dos 30 mil colocados, acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Nesse segundo ano, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu falei, tô melhorando. Eu percebi progresso. E aí, sentei de novo com meus pais. Olha, eu gostaria de fazer de novo. Isso significava
Número 1, minha mãe dá de novo o salário dela inteiro. Nossa. E eu, de novo, 4 horas por dia no trânsito, estudando igual um doido. E naquele ano eu falei assim, cara, eu não posso falhar.